Muito obrigada por estar aqui para ouvir o que a gente tem a comunicar. Eu gostaria de colocar para os irmãos uma imagem. Essa imagem. Olhe bem para ela. E pergunte a si próprio, o que é que você está vendo? Ou o que é que você pensa que está vendo? Olhou bem? É uma ilusão, né? É uma ilusão de ótica. A gente olha assim, parece aquele menino lá todo marombado, mas na verdade tem uma ilusão ali. E o que isso significa? Esse mundo que a gente vive, ele é assim. Está cheio de coisas que parecem, mas não é. Mesmo assim, são as ideias. Há ideias que parecem serem boas, mas carregam nelas algumas armadilhas e até um veneno bem perigoso. É por causa disso que eu escolhi esse tema, para mostrar que por trás de um discurso onde palavras, valores tão bons são usados, se escondem algumas armadilhas. E isso começou na minha vida e me impactou há muito tempo. Eu tinha 19 anos quando eu passei aqui na Universidade Federal de Pernambuco para o curso de serviço social. Eu sou capaz de lembrar da alegria da minha mãe. Minha mãe pulava, chamava as vizinhas, parecia um carnaval. Todo mundo feliz, todo mundo alegre. Naquele tempo que o nome da gente saía no jornal. Era 1 minuto de fama. Foi uma alegria, e todo mundo pulava. Ela celebrando demais tudo aquilo. Até porque eu fui a primeira pessoa, tanto da família materna quanto da paterna, a ingressar em uma faculdade. Então, a alegria foi muito grande. Primeiro semestre de aula, entra uma professora para falar da história do serviço social. Assim que ela entrou, eu lembro que os meus olhos, assim, sabe, brilharam. Aquela figura importante, aquela mulher bonita, forte, empoderada, entra em sala de aula. E ela faz uma pergunta. Ela diz, por que vocês escolheram esse curso, o curso de serviço social? Um a um, as pessoas, foram colocando ali os seus motivos, mas foi bem engraçado, nós estávamos rindo, porque no final das contas, todos diziam a mesma coisa. Eu escolhi essa profissão porque eu quero ajudar as pessoas. Eu quero, no meu exercício profissional, fazer o bem, ajudar. O rosto da professora começou a mudar. Ela, de repente, fechou a cara, franziu a testa e disse assim, se vocês estão aqui achando que vão fazer serviço social para ajudar as pessoas, vocês estão muito enganados. Vocês estão aqui para se transformarem em agente de mudança social. Agentes de transformação da realidade dessa sociedade capitalista, opressora, de modelo burguês, cujos modelos de família e de religiosidade têm a cada dia cooperado para o aumento da opressão e das injustiças sociais. Eu disse, caramba, eu pensei que só ia trabalhar como assistente social, assim, minimizando o sofrimento material de alguém. E agora eu descobri que eu vou mudar o mundo. Vou fazer algo muito maior do que eu imaginava. E fiquei encantada com tudo aquilo. Mas só que a transformação de um jovem crente, de uma jovem crente no meu caso, em um agente de transformação de realidade, tem seu preço. Ao passar dos anos,
a minha visão de família, de sociedade, de igreja, foi mudando. Aos poucos, eu fui ensinada a desconfiar de tudo e de todos. E quando a gente fala em teórico, que influencia muito a educação, principalmente nessa formação dos agentes de transformação social, muito importante, um desses intelectuais muito importante, é Paulo Freire. Eu sempre pergunto, né, quem nunca ouviu falar dele? As obras de Paulo Freire, principalmente essas que eu coloquei aqui embaixo, que é Pedagogia do Oprimido, Política e Educação e Pedagogia da Esperança, trazem em seu arcabouço muitas palavras boas, palavras que nos inspiram. Quem não gosta de ouvir palavras como amor, liberdade, esperança, diálogo, justiça, solidariedade, respeito, humanização, igualdade, dignidade, cooperação, compreensão. Quem é capaz de desconfiar que por trás de palavras tão lindas, palavras que carregam valores tão sublimes, pode haver uma armadilha, uma armadilha tão perigosa, que pode capturar a sua verdadeira educação, a sua liberdade, que pode capturar a sua consciência individual, a sua inteligência e até prejudicar os seus relacionamentos. Se ficasse só por aí, já seria ruim. Mas veja, há algo também que pode ser prejudicado e que pode ser muito caro. É a fé genuína. Até porque não são somente essas palavras agradáveis que aparecem nos escritos de Paulo Freire. Existem outras palavras e essas me chamaram a atenção. Libertação, ressurreição, profeta, cruz, conversão, compromisso, missão, reino. São palavras que nos são bem particulares. São palavras que soam como cristãs, como palavras bíblicas, inclusive, e outras que não estão aqui, como Páscoa, arrependimento. E ao olhar essas palavras, a gente pode perguntar assim, elas têm o mesmo significado? Essas palavras nas obras de Paulo Freire têm os mesmos significados da palavra de Deus, que a palavra de Deus nos ensina? Não. É aí que mora o perigo. Algumas pessoas chegam até a defender. Mas ele usa essas palavras não no sentido teológico, mas no sentido metafórico, para poder trazer à educação algum simbolismo, para dar mais validade à prática de transformação social. Não. É um trabalho de desconstrução. Só para você ter uma ideia. Não tem como haver o mesmo significado. Por isso que é importante estudar hermenêutica. Veja, Paulo Freire, ele se auto-intitulava cristão. Mas ele é um cristão da teologia da libertação. Pela teologia da libertação, a hermenêutica da teologia da libertação, a interpretação bíblica da teologia da libertação é o seguinte, é o marxismo, é materialismo, ou seja, princípios completamente diferentes daqueles princípios que dão base a uma interpretação bíblica conservadora,
ortodoxa, que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível. Nós precisamos entender que eu não posso não posso acreditar, não posso achar que essa interpretação de Paulo Freire é a mesma que a que você acredita, porque não é. Para Paulo Freire, a Bíblia, ela não é inerrante. Para Paulo Freire, a Bíblia, ela deve ser lida somente pela perspectiva do pobre e do oprimido. Para Paulo Freire, a Bíblia, ela não é a verdade absoluta. Mas ele usa termos bíblicos. Por exemplo, o nosso pastor Paulo Meira, professor, ele falou que é arrependimento. Ele disse que só a verdadeira metanoia, o verdadeiro arrependimento como ação do Espírito Santo pode transformar a vida do homem. Não foi isso que ele falou? Mas Paulo Freire, nas suas obras, especialmente Política e Educação, ele usa a palavra arrependimento. Mas ele diz que nós precisamos nos arrepender, sabe do quê? Da mentalidade burguesa. Porque o pecado é um pecado social. Ele diz que o pecado são as opressões de uma sociedade capitalista. Ele vai dizer-se que o homem é um mero fruto da sociedade, da história e do materialismo. Paulo Freire ele vai dizer, inclusive, que igreja de verdade não é aquela que luta pela salvação das almas, mas a igreja profética, olha que nome bonito, igreja profética. Mas sabe o que é a igreja profética em Paulo Freire? É aquela que anuncia e denuncia. É assim mesmo a palavra que ele usa. A igreja profética, ela anuncia e denuncia. O evangelho, não. Ela denuncia as opressões da sociedade capitalista e anuncia a possibilidade do reino de Deus na terra por meio de quê? Da confiança mútua entre os homens. Para a formação de um reino que se reduz a este mundo, a transformar este mundo, transformar relações neste mundo. O reino em Paulo Freire não é eterno. O reino em Paulo Freire nada tem a ver com o reino de Deus. Paulo Freire chega a usar termos como Páscoa, para dizer que todo verdadeiro professor deve ter a sua Páscoa. E sabe qual é a Páscoa? É adquirir uma consciência política não burguesa. Paulo Freire ainda, ele traz a ideia de que o reino de Deus pode ser implantado sim na terra, mas esforços puramente humanos. Então perceba, são palavras que são usadas com outro sentido. E sabe qual o problema? É que muitas vezes, mesmo cristãos, mesmo crentes, professando na igreja a Bíblia como a palavra de Deus, às vezes passamos durante o nosso exercício profissional a falar outra coisa, achando que é a mesma coisa. Ou parece, mas não é. Não é. Olavo de Carvalho, no seu livro Jardim das Aflições, ele disse o seguinte: não há truque que desoriente mais o inimigo do que você imitá-lo. Preste atenção. Esse tipo de pedagogia teológica odeia o cristianismo. Eles imitam porque nós somos inimigos dele. Eles imitam para nos destruir. E se a gente deixar passar, diz Olavo de Carvalho, o falso cresce a ponto de engolir o verdadeiro. Não se engane. Tarso Liturgo, mesmo em um dos seus podcasts, ele disse o seguinte: o verdadeiro inimigo do capitalismo, do comunismo, perdão, não é o capitalismo, é o cristianismo. Por isso que eles querem tanto destruir a verdade infalível, absoluta das Escrituras Sagradas.
Todo intelectual que despreza a verdade bíblica, muitas vezes ele chama para si mesmo a autoridade espiritual. Quem está acompanhando a leitura com o pastor Arthur pode recapitular que Paul Johnson, quando ele fala de Karl Marx, ele vai dizer, por exemplo, que Karl Marx ele tem uma visão escatológica e messiânica do futuro. Ele diz que haverá o juízo final para o capitalismo. Veja, é uma teoria econômica, sim, mas é uma teoria econômica que se reveste de uma roupa e de um linguajar religioso para confundir a mente dos jovens, dos professores e dos profissionais de uma maneira geral. Isso tem acontecido. Uma certa vez, um professor de filosofia atacou tanto a fé cristã, tanto na sala de aula, que eu fui para casa, sentei na cama e eu chorei. Eu chorei e perguntei assim a Deus: será que tudo que eu aprendi a teu respeito é mentira? Eu duvidei. Aí fiz uma coisa que eu não costumo fazer assim, mas eu disse: fala comigo, Senhor, porque eu preciso de uma palavra. E o Senhor, eu peguei a Bíblia, abri, e o Senhor me deu essa palavra. E eu guardei essa palavra no meu coração e guardo até hoje. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Eu guardei esse texto. E eu entendi, e é isso que eu quero comunicar para você. Freire, ele exige lealdade dos professores aos ideais e pressupostos da sua pedagogia. Marx, ele exige que você adote a sua cosmovisão de mundo e de realidade, para que você seja realmente o homem novo, o homem socialista, o homem que deixa de ser necrófilo para ser biófilo, como diz Paulo Freire. Mas qual deles morreu por você na cruz? Qual deles morreu por mim? Cristo exige a nossa lealdade. Nós não podemos servir a dois senhores. Todo esse sistema religioso quer fazer de mim e de você um soldado deles. Um agente de transformação da realidade desse mundo. Mas o Senhor, Ele nos salvou para sermos sal e luz. No meio de uma geração corrompida e perversa. E estamos engajados não no projeto político de poder, mas estamos engajados num projeto eterno, no reino de Deus, o reino de paz, o reino de justiça, o reino que não terá fim e que não é deste mundo. Deus nos chamou para algo muito maior do que essas pessoas têm proposto e têm inculcado na mente de jovens, têm depositado na mente dos jovens. Guarde o depósito. Estude a palavra, estude teologia. Procure aprender além do que você escuta na escola, na faculdade, pelas mídias sociais. Encha esse depósito que Deus te confia. Saiba que existe falsa ciência e existe a verdadeira ciência, que graças a Deus esse instituto tem estudado. Guarde esse depósito no seu coração, porque infelizmente muitos cristãos têm forma de cristão, mas têm conteúdo anticristão. E fazendo isso, se desviam da fé. E, infelizmente, tem muitas igrejas lotadas de pessoas desviadas na fé. Pense nisso. Obrigada.